Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos chegando à penúltima lição deste segundo trimestre de 2023, o poder da ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15. O texto áureo nos fala que, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em algumas traduções está dizendo: se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A verdade prática nos fala que a ressurreição é o alicerce da fé cristã e a vitória sobre o pecado e a morte. Sem ela, a fé não se mantém. A leitura bíblica está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 58. Na introdução do comentário, lemos que alguns cristãos de Corinto resistiam à doutrina da ressurreição. Não acreditavam que haveria a ressurreição do corpo. Afinal, no paganismo antigo, muitas correntes religiosas não acreditavam na ressurreição. Para eles, a morte era o final de tudo, ou ainda, havia uma sobrevivência do ser humano, da alma, em um outro plano espiritual, mas sem esperança de ressurreição, ou mesmo até do que hoje se chama de reencarnação. Ou seja, era uma negação da ressurreição de outra forma. Mas o apóstolo Paulo é enfático ao dizer que, assim como Cristo ressuscitou, também os que crerem nele ressuscitarão. Se não tivéssemos essa certeza, vã seria a nossa crença. Não teríamos uma mensagem a anunciar, continuaríamos sem perdão. Afinal, um Deus morto não salva ninguém. Para provar aos coríntios que existe a ressurreição, Paulo lança a mão do Evangelho, menciona as ocasiões em que Jesus apareceu vivo e fala sobre o seu próprio encontro com Cristo ressuscitado. No primeiro tópico, falamos sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 34. A ressurreição de Cristo, além de provar a sua divindade, é também a garantia de que os mortos em Cristo irão ressuscitar no acontecimento da volta de Jesus.
Mas alguém poderá dizer: a Bíblia relata outras ressurreições. Por que a ressurreição de Cristo provaria a sua divindade? Muito simples. As outras ressurreições que lemos na Bíblia, alguém foi usado por Deus para ressuscitar aquele morto. No caso de Jesus, ninguém o ressuscitou. Ele ressuscita pelo próprio poder divino que havia nele. Portanto, a ressurreição dele é diferente de todas as outras. Além do mais, ele ressuscita para nunca mais morrer. Por isso que, muitas décadas depois, quando ele aparece ao apóstolo João no Apocalipse, ele fala: eu sou aquele que foi morto, mas agora estou vivo e vivo para todo sempre. No primeiro item do primeiro tópico, falamos sobre as testemunhas da ressurreição. A crucificação e a ressurreição são os fatos centrais dos evangelhos. Comprovam que Jesus é o Messias predito no Antigo Testamento. O túmulo vazio confirma a ressurreição corporal de Jesus. Sempre aparecerão pessoas para contestar que Jesus ressuscitou dos mortos. Porém, as aparições que ocorreram naquela época, por várias vezes, a muitas pessoas diferentes, em muitas ocasiões diferentes, comprovam que foi um evento real. Paulo não pretende dar uma lista completa. Ele não menciona várias aparições que são mencionadas nos evangelhos, mas ele enriquece a lista com outras 3 que não aparecem nos evangelhos, ou seja, uma aparição de Jesus a mais de 500 pessoas. A Tiago, não um dos seus discípulos, mas sim ao seu próprio irmão Tiago, e a ele próprio, Paulo. Cefas, ou seja, Pedro, os 12 apóstolos, Tiago e mais de 500 irmãos. Quando Paulo escreveu essa carta, algumas dessas pessoas ainda estavam vivas, ou seja, não era um acontecimento de séculos atrás, era algo bem recente. Podemos crer firmemente na ressurreição de Cristo. Crer seguramente na ressurreição é crer no triunfo dele sobre o pecado e a morte. Paulo alerta sobre o erro de esperar em Cristo somente para esta vida, como se ela fosse durar para sempre. Existe a vida eterna além desta vida, e que pode repercutir significativamente na existência humana. Portanto, negar a ressurreição corporal, física, é negar a própria essência do cristianismo. Hoje em dia, existem muitos que negam a ressurreição de Jesus e, portanto, negam também a ressurreição dos crentes. Por exemplo, uma dessas vertentes, a chamada escatologia consumada ou hiperpreterismo, nega a ressurreição do corpo. Afirma que a ressurreição é apenas algo espiritual, simbólico, alegórico. Confundem os textos que falam da ressurreição da pessoa no sentido simbólico, quando ela se converte a Cristo e ao seu evangelho, entendem esses textos como se fosse a própria ressurreição física, quando a Bíblia estabelece muito bem a diferença entre a ressurreição física e a ressurreição espiritual. O segundo item do primeiro tópico nos fala sobre as primícias dos que dormem. Cristo é chamado de primícias dos que dormem. Aqui o apóstolo faz uma comparação com a colheita do trigo, em que a primeira parte do trigo colhido era chamada de primícias e era oferecido a Deus como uma oferta, um sacrifício, entregue no templo como uma forma de agradecimento a Deus pela colheita. Então, Cristo é mostrado como sendo essas primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quando Paulo está falando sobre a sua vinda, alguns poderão pensar que é apenas um único evento e usam esse texto para negar a volta de Jesus em 2 fases, ou seja, eles negam que aconteça uma colheita, por assim dizer, no arrebatamento da igreja e outra colheita posteriormente, com aqueles que passam pela grande tribulação. Mas quando o apóstolo usa a figura da colheita do trigo, na verdade ele já deixa esta pista embutida na sua comparação, na sua analogia. Afinal, como era feita a colheita do trigo? Primeiro, eram feitas as primícias. Cristo representa essas primícias. Depois era feita a colheita principal. E depois eram deixados os restos, os rabiscos, os respigos daquela colheita. Eles eram deixados para os pobres, os miseráveis, os menos afortunados,
para que eles pudessem se valer ao menos dos restos daquela colheita. Veja, por exemplo, a figura de Ruth, contada no Antigo Testamento, que ela vai justamente viver por algum tempo, ela e a sua sogra vão viver justamente desses rabiscos, desses respigos que ficavam daquela colheita. Então isso já nos mostra uma pista de dois grupos de colheita. Um representando a igreja que será arrebatada e outros aqueles que passaram pela grande tribulação e mantiveram a sua fé em Cristo, representariam-se esses rabiscos, esses restos da colheita. Portanto, aqui Paulo está tratando da ordem dos acontecimentos. Primeiro, a ressurreição do que estiverem mortos, como lembrem em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Em seguida, a transformação dos vivos. Esses dois episódios correspondem àquilo que aprendemos como ressurreição para a vida eterna, e que não deve ser confundido com a primeira ressurreição mencionada em Apocalipse, capítulo 19 e 20. Afinal de contas, ali é mencionado apenas a ressurreição dos que passaram pela grande tribulação, por aqueles que enfrentaram o desafio de aceitar ou rejeitar a marca da besta. Evidentemente, isso não se aplica a todas as pessoas. Os crentes fiéis que já partiram, que já dormem no Senhor, eles não fazem parte daquele evento. Eles irão participar desta ressurreição que terá lugar no arrebatamento da igreja e que não deve ser confundida com a ressurreição mencionada após a Batalha do Armagedon. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, por isso ele jamais morrerá novamente. Diferente de todas as outras ressurreições que vemos na Bíblia, em que as pessoas tornaram a morrer. Jesus ele foi o primeiro de todos, digamos assim, de uma nova safra, de uma nova colheita. Ele abriu o caminho, mas na sua vinda será a vez daqueles que dormiram com a sua fé nele e aguardam. Ele é o nosso precursor. Ele é o penhor, ou seja, a garantia de que também nós ressuscitaremos ou seremos transformados se estivermos vivos durante este grande evento. Veja que a negação da ressurreição ela já acontecia naquela época. Havia pessoas que negavam a ressurreição, mesmo lá na igreja em Corinto. Eles diziam talvez algo do tipo: Jesus passou pela ressurreição, mas isso não garante que nós passaremos. Outros ainda diziam algo do tipo: se essas pessoas que já morreram com Cristo estão no paraíso, elas já receberam a sua recompensa. Não precisa mais de ressurreição. Então, para todos esses, o apóstolo Paulo escreve dizendo que é sim necessário que tenha a ressurreição. E por que ele assevera isso? Porque o ser humano, ele é 3 em 1, corpo, alma e espírito. Quando morremos, a nossa parte imaterial, alma e espírito, se separam do corpo. Precisa haver uma reunião novamente, e é para isso que acontece a ressurreição. Terceiro item do primeiro tópico, ressurreição e vida prática. Paulo lança um desafio. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me adianta isso, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aqui ele faz uso de uma certa ironia sobre as consequências de se ignorar a verdade acerca da ressurreição após a morte física. Nenhum esforço valeria a pena. Seria mais proveitoso aproveitar a vida. Viver a vida gastando-a com os prazeres deste mundo, uma forma de vida despreocupada, desregrada, até a hora da morte. Afinal, morreu, acabou tudo. É essa a ironia que ele coloca. De fato, muitos que negavam a ressurreição vindoura estavam agindo assim, ou seja, transformando a liberdade em Cristo numa libertinagem, convencendo os outros que eles deveriam viver daquela maneira boêmia, desregrada, regrada, na verdade, com a hedonia. Faça aquilo que você quiser. Você não vai ressuscitar. Não se reprima. Aproveite a vida, porque depois você vai morrer e acabou tudo. Então, Paulo está chamando a atenção dessas pessoas. Está aconselhando os crentes de Corinto a não darem ouvido a essas conversas fiadas. Por isso ele escreve: as más conversações corrompem os bons costumes. Ele ainda pergunta: de outra maneira, que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos?
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aqui novamente ele usa o recurso da ironia. Parece que em Corinto haviam pessoas que eram batizadas em nome daqueles que já tinham morrido. Paulo não está apoiando essa prática. Ele só usa esse costume de algumas pessoas em Corinto para ilustrar o seu argumento. Se vocês dizem que não tem ressurreição, por que se batizam pelos mortos? Alguns de dentro da igreja já estavam assimilando ideias contra a ressurreição, corrompendo os bons costumes cristãos. Isso por causa das más companhias, das más conversações. Então lembramos aquele ditado: diz-me com quem tu andas e te direi quem és. No caso, nós cristãos que vivemos em debates, no terreno da apologética, precisamos tomar muito cuidado para que as heresias que enfrentamos não acabem nos contaminando a ponto de corromperem a sã doutrina da nossa vida. Então aqui a gente deixa um alerta muito especial a todos os defensores da fé cristã, a todos os apologetas. Cuidado com as heresias. Elas são sutis e, com o passar do tempo, elas podem contaminar a boa doutrina em sua vida. Segundo tópico, o corpo da ressurreição. Aqui o apóstolo Paulo faz um contraste entre Adão e Jesus. Naturalmente, semelhante a Adão, nascemos com um corpo terrestre, um corpo de matéria, sujeito à morte, aos desgastes físicos. Já em Cristo, na sua vinda, receberemos o corpo espiritual. Um corpo que está além do espaço e do tempo. Um corpo que, embora tenha matéria, possa ser tocado, possa ser visto, possa ser sentido, mas ele não está mais sujeito ao espaço e ao tempo, como era o próprio corpo de Jesus após a ressurreição, em que ele podia simplesmente aparecer e desaparecer diante dos seus discípulos, sem estar sujeito a essas necessidades terrestres, mas ao mesmo tempo ele podia se alimentar junto com seus discípulos, como vemos relatado no Evangelho de João. Por estarmos unidos a Adão, o nosso destino é morrer, mas aquele que está unido a Cristo há de ressuscitar. Paulo poderia, se quisesse, ter dito apenas que para Deus. No segundo item, lemos sobre carnal versus espiritual. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Temos um corpo terreno. Se nascemos em um território terreno, é natural absorvermos todas as suas características. Já o que é celestial traz consigo as coisas celestiais. Quando nascemos de novo, passaremos a fazer parte do território celestial. Quando Paulo afirma que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, significa que os nossos corpos físicos, por estarem sujeitos à corrupção, ou seja, ao envelhecimento, à decadência, não podem adentrar num lugar celestial. Isso não significa que não teremos um corpo. Significa que herdaremos um novo corpo, não sujeito às fraquezas da carne, ou seja, transformado. Um corpo transformado, espiritual, glorificado e imortal. E aí passamos ao terceiro item, a transformação do corpo. Aqui Paulo descreve um mistério. Veja que algumas poucas vezes ele utiliza essa palavra mistério, algo oculto, algo que não tinha sido revelado antes e que Deus, através do seu Espírito, revela através desse apóstolo. A parte da transformação do corpo é realmente uma das mais interessantes do capítulo da ressurreição. Paulo ressalta que no momento exato da volta de Jesus, alguns estarão vivos. O termo dormir é um eufemismo, uma figura de linguagem usada para a morte. Não estamos aqui defendendo o sono da alma. Cremos na imperecibilidade da alma, ou seja, que a alma, após a morte física, ela vai ou para o paraíso, aguardar a ressurreição, ou para o lugar do tormento, também para aguardar a ressurreição, que acontecerá num evento diferente daquele da ressurreição dos justos. A geração que estará viva esperando a volta de Jesus será transformada e arrebatada sem passar pela morte. Tamanha era a expectativa do retorno de Jesus que Paulo emprega o termo nós. A expectativa dele é que estaria vivo quando acontecesse isso. Isso nos faz refletir, nos inspira a vivermos preparados para a vinda de Jesus a qualquer momento, até mesmo hoje.
Na realidade, quando Paulo utiliza essa palavra nós, vai muito além dele pensar que estaria vivo, porque ele sabia que mesmo após a morte, ele estaria com Cristo, como ele escreve em outra ocasião a outra igreja, dizendo que ele estava dividido entre partir e estar com Cristo e permanecer com os irmãos. Ele sabia que, tanto mortos quanto vivos, os crentes, os vivos, estarão com o Senhor Jesus, estão com Cristo mesmo após a morte. E aqui vamos abrir um parênteses. Tudo que vemos até agora tem como foco maior a ressurreição dos justos. Mas vamos olhar de um outro ângulo. E os ímpios? Quem os ressuscitará? Claro que não podemos pensar que Cristo ressuscita os justos e Satanás ressuscita os ímpios, de forma alguma. O diabo não tem esse poder de fazer essa ressurreição. Só Deus tem o poder. Então chegamos à inevitável conclusão de que quem vai ressuscitar os ímpios no juízo final é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Deus, através de Cristo Jesus, ao soar a sua voz, os mortos ressuscitam. Todos os mortos, não apenas os justos. Acontecem em momentos diferentes, mas o responsável pela ressurreição até dos ímpios, sim, é Jesus. É uma maneira de Deus dizer ao ímpio: nem a morte fará você se livrar de mim. Então, isso deveria soar de alerta para muitos pecadores que dizem: eu vou pôr fim à minha vida, e assim eu fujo de Deus, eu me escondo de Deus, eu me afasto de Deus, eu não quero saber de Deus, eu quero distância dele. Então, através da morte, eu estarei longe de Deus. E Deus responde: nem a morte fará você se afastar de mim, fará você se livrar do meu castigo, do meu juízo, do meu julgamento. Portanto, quando lemos 1 Coríntios 15, temos que observar que alguns tópicos, algumas partes, obviamente, está se falando para os justos, mas outras é para todos, justos e ímpios. Terceiro tópico, a rapidez da ressurreição. Um piscar de olhos. Paulo aqui usa a expressão no momento, num abrir e fechar de olhos, uma fração de segundo. Ali ele usa o termo grego atomoi, que dá a ideia de algo indivisível, um instante de tempo tão pequeno que não pode ser dividido. Quando ele diz numa fração de segundo, num piscar de olhos, um piscar de olhos dura menos de meio segundo. A última trombeta ressoa como se fosse o comandante chamando o seu exército para a batalha. Os mortos ressuscitam primeiro, e os salvos que estiverem vivos serão transformados. Veja que o texto de 1 Coríntios 15, ele se ajusta também a 1 Tessalonicenses 4, onde fala que o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, descerá do céu com alarido. Em algumas traduções, algumas versões bíblicas para português, está melhor traduzido esta palavra como voz de comando, como se fosse a voz de um general chamando as suas tropas para a batalha. E essa é a melhor ideia. Quando fala de som de trombeta, alguns podem pensar: então todos irão ouvir, será um evento que todos irão perceber. Mas não é bem assim. Por várias vezes no Antigo Testamento, a trombeta soava justamente para chamar apenas o povo de Israel para a batalha, para a marcha, para a retirada. Então aqui não está dando ideia de um evento que será perceptível a todo o mundo. Esse evento glorioso, que é a ressurreição no arrebatamento, vai abranger todos aqueles que já morreram em obediência a Deus, desde os tempos de Adão, ressuscitando incorruptíveis. Claro que existe todo um debate teológico sobre se Adão e Eva chegaram a ser salvos ou não, mas a questão não é essa. A questão é que todos aqueles que morreram fiéis a Deus, desde o início dos tempos, eles irão ressuscitar incorruptíveis. Aqueles que estiverem vivos serão transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis.
Quando este corpo assim tornar-se espiritual, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade, cumprindo-se o que está escrito em Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio ou vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Ou seja, a morte será totalmente vencida, abolida para sempre. Assim, no versículo 55, Paulo cita Oséias 13:14. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte não existirá mais. Paulo pergunta onde está o aguilhão, ou seja, a vara longa com ponta de ferro afiada, que era usada para tanger os animais. Onde está o aguilhão da morte? O aguilhão da morte é o pecado, que está cheio de veneno infernal. Ele também foi destruído. Ao vencer o pecado, Jesus anulou aquilo que dava poder à morte e ao diabo. Abrindo aqui um parênteses, voltando um pouquinho sobre esta parte do texto que fala do revestimento de incorruptibilidade e do revestimento de imortalidade. É muito comum nós pensarmos nisso, nesse processo, apenas para os justos. Mas veja que aqui Paulo não faz essa distinção. Algumas partes de 1 Coríntios 15, ele especifica nós, os que estivermos vivos, dando a entender os crentes, os justos. Mas aqui ele não faz essa distinção, o que nos permite concluir, sem sombra de dúvidas, que os ímpios também se revestirão de imortalidade. Isso pode causar surpresa para algumas pessoas, mas vamos pensar um pouquinho. Haverá uma ressurreição dos ímpios. Se os ímpios ressuscitarem com um corpo normal, como eles poderão passar pelo castigo eterno? Não terá como. Afinal, num ambiente como o lago de fogo e enxofre, um ser humano, normalmente vai morrer rapidamente, em poucos instantes. Ele não sobrevive mais do que poucos instantes num ambiente hostil como aquele. Então, é necessário também que os ímpios sejam revestidos de imortalidade. E quem fará isso? Deus. Sim, é Deus quem fará isso. É necessário que assim seja para que o ímpio possa passar pelo castigo eterno, para que ele possa sofrer eternamente as consequências de ter rejeitado o amor de Deus. Parece surpreendente para algumas pessoas, mas é isso que a Bíblia nos permite concluir. No segundo item do último tópico, fala sobre a questão da última trombeta. Paulo menciona essa expressão, levando algumas pessoas a erroneamente pensar que se trata da sétima trombeta do Apocalipse. Nada disso. Aqui a expressão última trombeta tem outro significado. Afinal, no Antigo Testamento, a trombeta tinha vários usos. Ela podia ser usada como um instrumento litúrgico, religioso, convocando o povo para vir-se a chegar ao tabernáculo ou ao templo para celebrar a Deus. Também eram tocadas as trombetas justamente na festa das trombetas de Levítico 23. Também eram usadas para anunciar o descanso do ano do jubileu, o 50º ano. Era usada para convocar os soldados para a batalha. Essa última trombeta mencionada por Paulo será tocada em breve, levará todo crente fiel a Jerusalém Celestial. Paulo utilizava muito as analogias militares da sua época. E quando nós observamos os soldados, as legiões romanas, eles também usavam trombetas na sua organização militar. A primeira trombeta era tocada justamente para acordar a tropa. Depois vinha uma trombeta para que as tropas se preparassem, arrumassem seus equipamentos, prontas para marchar. E por fim, a última trombeta era a trombeta da marcha. Era dizendo às tropas, marchem, como um só homem, todos no mesmo passo, na mesma cadência. É essa última trombeta que Paulo está em mente aqui. Não é a sétima trombeta do Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse só foi escrito várias décadas depois dessa carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, não faria sentido ele usar a expressão última trombeta, porque os crentes daquela época iam ler isso e pensar, que última trombeta é essa que ele está se referindo? Será que é um conjunto de 6, 7, 10? Ia ficar algo no ar, a ser completado somente quando fosse escrito o Apocalipse. Não, não é isso que Paulo está em mente.
A última trombeta que ele fala aqui era a que normalmente era tocada para que os exércitos, as legiões, prontas com seus equipamentos, se colocassem em marcha. E assim será com a igreja. A igreja marchará vitoriosa para fora desta terra quando Cristo vier arrebatar o seu povo, os seus fiéis. Terceiro e último item do terceiro tópico, o triunfo sobre a morte. Paulo traz aqui uma palavra de incentivo àqueles crentes, aqueles irmãos de Corinto que viviam em contendas, em brigas uns com os outros, utilizando de forma errada os dons espirituais. Ele escreve: meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, para que eles entendessem: o trabalho de vocês não é em vão, o trabalho de vocês não é inútil. O que vocês estão fazendo vai valer a pena. O prêmio maior de todos é a ressurreição. Então lutem por isso. Diante dos falsos ensinos e de tantas tentações diferentes, a esperança da ressurreição deve incentivar os coríntios a perseverar na sua fé. Paulo se sente plenamente recompensado em expor aos coríntios a doutrina da ressurreição. Parece que nós sentimos ao final deste capítulo o apóstolo dando como que um suspiro de alívio, dizendo: agora eu contei tudo que eu tinha para contar. Agora eu completei a mensagem que eu queria trazer a vocês. Ele termina seu argumento fazendo uma gloriosa declaração de gratidão a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz uma exortação de encorajamento aos irmãos. A razão dessa exortação é o que está reservado para nós. Veja que Paulo não está falando de bênçãos materiais, riqueza, saúde, fama, nada disso. Ele está dizendo: batalhem por Cristo, porque o que está preparado para vocês, o mais excelente de tudo, é a ressurreição. E não é qualquer ressurreição, é a ressurreição para nunca mais morrer, a ressurreição para a vida eterna. A vida eterna é o galardão celestial para os que servem a Deus de modo inabalável e participam abundantemente da sua obra. Naquele dia, teremos a recompensa completa. Então, nas entrelinhas, o que o apóstolo está dizendo: nós temos que passar pela ressurreição, porque somente assim nós conseguiremos receber a nossa recompensa. Este corpo mortal, ele não suporta, ele não tem condições de aguentar ao galardão que nós temos direito a receber. Este corpo mortal não tem forças para isso. Então precisamos do corpo espiritual glorificado para que aí sim nós consigamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão e desfrutar dessa recompensa. Nunca deixemos de cultivar a santificação para manter essa esperança e anseio por esse dia glorioso, quando na extensão máxima da expressão a morte será tragada para sempre. E milhões de vozes, após o longo silêncio do túmulo, bradarão esta canção, como que numa espécie de ironia, como que numa espécie de escárnio. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a tua força? Cadê a tua força, morte? Então, glória a Deus pela esperança da ressurreição. Uma esperança que para nós justos, ela é totalmente luminosa, mas que para o ímpio é um terrível castigo. Sim, não podemos esquecer do ímpio. O ímpio, ele quer a morte para ficar longe de Deus, para fugir da presença de Deus. Então, para o ímpio, a ressurreição é um terrível lembrete de que nada, nem a morte, o afastará do juízo e do castigo divinos. Concluímos com a aplicação pessoal. Glória a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos firmes e constantes e sempre abundantes nesta vida. E, por fim, gozarmos a vida eterna com Jesus no céu. E eu diria mais, não só no céu, mas na nova terra, porque um dia, como cantamos no hino 3 da harpa cristã, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei.
Aqui, então, chegamos ao final deste resumo da nossa lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações de todos. Que o Senhor nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.